Começa agora o SAM em Rede, um programa que debate soberania e segurança alimentar e nutricional das nações sul-americanas. A Rede SAM Unasul é um programa da Unasul coordenado pelo Brasil por meio da Secretaria para a Inclusão Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A Unesp faz parte deste convênio para promover a articulação em rede. No programa de hoje, nós conversamos com a Suzeli de Miranda, secretária executiva substituta do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de São Paulo. Suzeli, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Obrigada pelo convite. Suzeli, eu gostaria que a gente começasse o programa explicando um pouco qual que é a importância do Estado de São Paulo ter um conselho para discutir soberania e segurança alimentar. Então, o Conselho é um órgão de assessoramento do governo do Estado de São Paulo, cujas decisões são tomadas em coletivo pelos conselheiros. Os conselheiros são do Poder Público e da sociedade civil, são ao todo 36 conselheiros, sendo 2/3 da sociedade civil e 1/3 do Poder Público. Então, eles discutem sobre a política estadual de segurança alimentar e nutricional do Estado de São Paulo. Essa política ela vem por meio de um decreto-lei da nossa Constituição, de modo a garantir o direito à alimentação adequada, saudável e sustentável a todos os brasileiros. Isso, foi feita uma emenda na Constituição, onde garante ao habitante essa alimentação adequada, saudável, de quantidade suficiente. Pensando nessa atuação do Conselho do Estado de São Paulo, né, como têm sido as atividades de vocês, de modo a atender todos os municípios do Estado? Então, o Conselho ele se reúne bimestralmente tem uma pauta. A pauta é sugerida pelos conselheiros. Os conselheiros eles são das comissões regionais. Nós temos no total 16 comissões regionais no Estado, divididas pela divisão administrativa do Estado. Essas comissões regionais são acompanhadas por um diretor técnico do Conselho e as reuniões também são realizadas bimestralmente. Suzeli, você comentou que o Conselho do Estado de São Paulo ele está vinculado a uma política do governo do Estado de São Paulo em prol dessa alimentação e, por conta disso, hoje o Conselho está vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. Isso, o Conselho está vinculado à Secretaria desde 2008. Ele anteriormente estava na Secretaria de Desenvolvimento Social, também passou para a Casa Civil e hoje ele está na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Promovendo esse efeito um pouco de intersetorialidade dentro do próprio governo do Estado de São Paulo, uma vez que é um tema que perpassa vários outros. No Conselho tem um representante de cada secretaria, então acaba que trazendo essa intersetorialidade para dentro do Conselho. E isso é positivo em prol de atender às demandas que vêm dos municípios do Estado de São Paulo. Sim, é positivo porque acaba que trazendo de cada secretaria, porque segurança alimentar e nutricional é muito amplo. Então, e isso envolve várias secretarias. Tem dentro da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Social. Então, os programas são diversos e estão distribuídos. Uma vez que grande parte das ações e dessas discussões, como você mesmo comentou na pauta, estão vinculados aos pequenos agricultores, de modo a atender essa agricultura familiar também. Sim, também discute-se muito sobre a agricultura familiar, como fomentar a agricultura familiar. O Conselho convida palestrantes para falar sobre agricultura familiar. Teve uma reunião que convidamos o secretário executivo do ITESP para falar sobre o PEPAS, sobre compras públicas, para fomentar a agricultura familiar. Em que medida, Suzeli, diante da sua experiência junto ao Conselho do Estado de São Paulo, esse debate, essas ações, essas discussões, por meio de diferentes demandas, uma vez que nós temos realidades distintas em cada um dos municípios do Estado de São Paulo, né, são positivas para termos ações concretas em prol dessa alimentação? No CONSEA, como tem os representantes, os conselheiros das comissões regionais, fica mais fácil nós chegarmos em todos os municípios, porque eles trazem as demandas de cada município. Então, é possível discutir como fomentar essa política estadual em cada município. O Conselho ele é formado por 2/3 da sociedade civil, né? Como essas pessoas elas são escolhidas, né? Quem está assistindo ao nosso programa tem vontade de participar? Como que funciona esse processo de eleição desses representantes? Então, o mandato é finalizado agora, no final do ano de 2015. Será realizadas as eleições, juntamente com as conferências regionais, que serão realizadas nesse primeiro semestre. E aquele que quiser participar como conselheiro, é só encaminhar uma carta para o CONSEA ou entregar no dia do processo de eleição. Isso no segundo semestre de 2015? Isso.
E na atual formação do conselho de vocês, né, nós temos representantes, né, de que áreas do conhecimento, né, em que atuação profissional, né, para mostrar um pouco dessa pluralidade, né, de modo a atender um tema que é de todos os brasileiros, não só de quem está vinculado à área da saúde ou da nutrição. Então, hoje estão envolvidos professores, também tem o Ministério Público que participa do conselho, esses conselheiros que são da comissão regional. Então, é bem dividido, tem uma intersetorialidade bem forte. E isso é positivo para essa discussão? Sim, é muito positivo. Você comentou que também, nessas comissões, também tem representantes da sociedade civil, é isso? Isso. Nas comissões regionais tem poder público e sociedade civil também, nessa divisão que eu conversei com você. E eles que trazem a demanda para o conselho discutir. Então, eles fazem reuniões nessa sede regional, vamos assim dizer, e aí chegam as demandas até vocês. As reuniões podem ser itinerantes, circulantes, né? Elas são realizadas em vários municípios, como as comissões regionais abrangem muitos municípios, eles escolhem aonde pode ser realizada, né? Onde é melhor para abrir essa discussão. Normalmente, eles escolhem municípios diferentes. E essas comissões, essas 16 comissões atuais, elas têm uma total autonomia diante do Conceia? Eles levam a demanda para o conselho, para aprovação e para discussão. Eles são consultivos, então, Suzeli? Isso, o conselho é consultivo. E um pouco sobre os assuntos, os temas, essas maiores demandas que essa população tem diante, né, da área de soberania e segurança alimentar e nutricional e também sustentável, a gente conversa daqui a pouco. Obrigada. O SAM em Rede vai para um breve intervalo e já volta. O SAM em Rede está de volta e hoje nós conversamos sobre o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável com a Suzeli de Miranda. Suzeli, nós comentávamos sobre a própria organização desse Conselho Estadual do Estado de São Paulo, das comissões regionais que estão vinculadas e são consultivas para trazer a demanda para a discussão e para, de repente, fomentar políticas públicas. E uma das grandes ações que vocês realizam são as conferências em prol desse debate, de mostrar um pouco o que tem sido feito por meio dos conselhos e das comissões também. Eu gostaria que você explicasse para a gente a importância dessas conferências. Então, a 5ª conferência está programada para ser realizada no segundo semestre desse ano, Maíra. É a conferência estadual e pós-estadual a nacional. E nesse primeiro semestre, o Conselho está apoiando as conferências municipais e regionais. É importante os municípios realizarem a conferência municipal para eles irem preparados para a conferência regional. Este ano foi decidido no Conselho que não serão eleitos delegados na conferência municipal, somente nas regionais. Suzeli, qual que é a importância desse delegado? Qual é o papel dele dentro das conferências? Então, o delegado ele vai levar as demandas da sua região para o Estado, para a conferência estadual. Como não serão eleitos da municipal para a regional, nós estamos apoiando a conferência municipal para que os representantes possam ir organizados para a etapa regional. E também não deixem de levar essas demandas, os seus pleitos do município. A ideia dessas conferências é fomentar o debate entre a sociedade civil e o poder público para essa questão maior, que é a segurança alimentar e nutricional. Isso, o tema desse ano é comida de verdade no campo e na cidade, por direito e soberania alimentar. Então, sim, esse é o foco. E aí a organização dessas conferências cabe a cada um dos conselhos municipais, mas são organizadas palestras, discussões, como que é a dinâmica de quem participa da conferência? As conferências municipais estão sendo realizadas, então, como eu disse, no primeiro semestre, quem organiza é o município, e as conferências regionais será oficializada por um ato do presidente do Conselho e está sendo organizada de acordo com as nossas comissões regionais. E dentro dessa conferência, que tipo de atividade é realizada e é aberta ao público também? As conferências regionais, elas são baseadas por orientações do Conselho Nacional. Nós do Conselho, a Secretaria Executiva do Conselho, ela encaminha uma sugestão de programação, mas cada comissão regional ela avalia como será a sua programação. Nós do Conselho apoiamos o convite do palestrante da região, para que possa fomentar esse profissional
e que ele também conhece os problemas e as diretrizes do seu município, da sua região. Esses convidados, eles vêm no sentido de atender algumas demandas daquela região específica. Então, por exemplo, é uma região que tem uma demanda grande por aquisição de alimentos e vincular isso à alimentação escolar. Isso. Na verdade, dentro da programação, nós sugerimos um palestrante que traga o tema, pode ser discutido sobre segurança alimentar ou mesmo alguma demanda da sua região. Então, esses palestrantes são buscados dentro da sua região. Mas se houver uma dificuldade, nós do conselho convidamos algum conselheiro que participa das reuniões. Tanto a temática quanto uma sugestão de assuntos outros a serem discutidos vem de uma determinação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Isso, é baseado no Manual de Orientação do Conselho Nacional e todas as etapas são baseadas nesse manual. Que é a importância da realização de uma conferência municipal, regional, caminhando para a nacional. Isso mesmo. E vocês, do Conselho do Estado, então, vêm apoiando essas conferências no sentido de que o Estado de São Paulo ele tem a sua representação por meio de algumas ações concretas, como o programa Participação no Mesa Brasil, né, do Bom Prato, tudo isso que faz parte da gestão do Estado de São Paulo em prol da alimentação adequada e saudável e segura para essa população. Isso. As conferências regionais estão sendo agendadas, né? Então, como eu disse, serão realizadas nesse primeiro semestre e tão logo vai ser publicado um ato oficial do presidente com o chamamento dessas conferências. Então, é importante que todos participem para trazer essas demandas e essas diretrizes do seu município. Você comentou que essa é a 5ª edição das conferências municipais, regionais, caminhando para a nacional. Como que você, dentro do Conceia, né, quem trabalha junto contigo, observa o avanço que tivemos em meio a essas 4 conferências já realizadas? Então, Maíra, com o passar do tempo, o Conselho está cada vez mais fortalecido. Então, é uma conferência diferenciada, porque hoje nós estamos organizados diferentes, né? Acredito que tenha mais conselhos municipais formados e que possa trazer mais representantes. Mas as conferências são muito importantes para levantar o que cada município e cada região necessita do governo, do Estado, né? Para pensar nessas ações concretas que é o que, de certa forma, a população espera. Isso mesmo. Para poder, principalmente, como eu falei no início, fortalecer a política estadual de segurança alimentar e nutricional. E um pouco das dificuldades e também das perspectivas que vocês têm para esse trabalho, no sentido de consolidar essa política e também pensar numa ação coletiva em nível geral, como é o programa SAM Unasul, a gente comenta daqui a pouco. Obrigada. O SAM em Rede faz mais uma pausa e já volta. O SAM em Rede está de volta e hoje nós recebemos a Suzeli Miranda, secretária executiva substituta do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Suzeli, nós comentávamos a respeito da conferência, do caráter consultivo do próprio Conceia e também das comissões regionais. Eu gostaria que você explicasse para a gente que dentro dessas grandes demandas que vêm desses municípios, o Estado ele tem alguns programas em prol da segurança alimentar e nutricional que esses estados eles podem incorporar no seu município para atender os seus munícipes. Vinculado à Secretaria de Agricultura, nós temos o FEAP, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, com linha de financiamento. Tem também o Centro de Segurança Alimentar e Nutricional, que dá palestra, promove palestras, principalmente sobre desperdício, também elabora manuais, enfim, faz todo esse aparato para pessoas mais vulneráveis, e entre outros. Nós citamos a questão do Bom Prato, que é um restaurante, né, a baixo custo também, que outros municípios, nos quais o Conceia ele é bastante atuante, eles têm conseguido trazer esse restaurante para os municípios. Isso, nós temos um conselheiro da Secretaria de Desenvolvimento Social, que representa a Secretaria dentro do Conselho. Muitas vezes também é levado algumas demandas de municípios querendo esse restaurante dentro da sua região, né? Muitos conselheiros trazem essa demanda, então é bem procurado. Na última reunião, o conselheiro falou que está sendo feito um levantamento, um mapeamento de onde é mais necessário esses restaurantes populares,
Então, esses assuntos também são discutidos dentro do Conselho. Esse papel consultivo que o Conselho tem também serve no sentido de mobilizar alguns municípios para que efetivem esses conselhos e sejam mais atuantes nas comissões regionais. Nós apoiamos a formação do Conselho Municipal dentro de cada município. Quando o município entra em contato conosco, algum representante da sociedade civil, do poder público, nós encaminhamos toda a documentação, passo a passo do que pode ser feito, mas cada município tem a sua autonomia para como fazer esse conselho municipal, mas dentro do conselho a gente faz essa ação de fomentar o conselho municipal no município. E a gente ainda tem uma grande demanda de municípios que não efetivaram o seu conselho ainda. Isso, muitos municípios têm instituído, mas nunca realizaram nenhuma reunião. Então, essa é a preocupação dos conselheiros do Consea, né? Como mobilizar e trazer pessoas novas para dentro do Conselho Municipal. Então, a gente tem que ter um apoio político dentro do município para fomentar esse Conselho Municipal. Então, nós do Conselho, aquelas pessoas que querem formar ou já têm instituído, procurem um Conselho Estadual que a gente vai encaminhar passo a passo de como instituir esse Conselho dentro de cada município. É uma questão burocrática, mas de suma importância e relevância para a sociedade. Sim, porque vai garantir, como eu falei antes, o direito à alimentação adequada, balanceada e saudável para todos os habitantes e munícipes. Dentro dessa grande atuação do Conselho, no sentido dessa conscientização, é tanto para o poder público quanto para a sociedade civil, e você tem percebido que tem tido interesse, uma vez que vocês recebem demandas de várias pessoas que entram em contato com vocês, querendo participar das conferências e também de querer saber, né, como efetivar um Conselho. Quando nós recebemos esse contato de um representante do município querendo levar para o seu município o Conselho Municipal, primeiramente nós encaminhamos todo esse passo a passo de como formar o Conselho Municipal e depois nós convidamos para uma próxima reunião da Comissão Regional, para que ele veja o funcionamento da Comissão Regional e ele possa levar para o seu município. É uma ação multiplicadora, então? Isso, é uma ação multiplicadora. Lá ele encontra outros municípios e acaba tendo essa interlocução do que está sendo realizado em seu município, o que pode ser levado, né? Então, acaba tendo essa troca de informações dentro da Comissão Regional. Então, acaba formando e sendo instituído outros conselhos municipais. Além dessa conscientização cada vez maior que a gente sempre precisa para cada um dos cidadãos no sentido de promover essa segurança alimentar, que outros desafios você acredita que o Conselho e outros órgãos públicos e também da própria sociedade civil têm em prol dessa alimentação? Então, hoje as pessoas têm que ter esse entendimento da importância de ter esse conselho municipal, de realizar reuniões periódicas, porque é para o próprio interesse do município, né? Porque às vezes acaba sendo só um bate-papo, as reuniões, e não acabam progredindo, passando para frente, ou chegando na parte política do município, né? E então é importante que essas pessoas tenham esse entendimento porque é importante ter essa segurança alimentar, porque é importante garantir essa alimentação dentro do seu município. Então, esse é um desafio, como mobilizar, como trazer essas pessoas para o Conselho Municipal e para as discussões ou mesmo para as conferências. Mas as perspectivas são boas? São boas. Cada vez está, igual eu falei antes, está sendo fortalecido o Conselho, estão surgindo mais pessoas, né? Então, aos poucos, nós estamos conseguindo alcançar essa etapa. Suzeli, eu gostaria de agradecer a sua participação em nosso programa e desejar sorte a você e a todos os representantes do Conselho do Estado de São Paulo e também de cada um dos municípios, de cada uma das regionais, no sentido de promover cada vez mais
essas reflexões em prol dessa alimentação saudável, mas que isso se reverta cada vez mais em ações concretas em prol de cada um dos munícipes do estado de São Paulo e também servindo de inspiração para outros municípios brasileiros. Muito obrigada. Obrigada. As pessoas que quiserem mais informações podem entrar em contato com a Secretaria Executiva do Conselho no 11 5067 0444, que nós encaminharemos a documentação necessária ou prestaremos a informação. Muito obrigada, Suzane. Obrigada. O SAM em Rede fica por aqui e acompanha a discussão sobre soberania e segurança alimentar em nosso programa. Obrigada pela companhia e até mais.